Imagine descobrir um bebê abandonado na sua porta sem saber que ele pertence a alguém muito próximo a você. Daniel Arenas, um empresário de sucesso de Madrid, nunca suspeitou que sua vida daria uma guinada radical em uma fria noite de outubro. Uma humilde cesta de Vime transformaria para sempre sua realidade e a de duas pessoas que, até então, não sabiam que estavam unidas pelo amor mais sincero. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novas histórias. Às 6 da manhã, o relógio marcava a hora quando Daniel Arenas deixou sua elegante mansão no exclusivo enclave de La Moraleja, em Madrid. Como fazia todos os dias nos últimos 5 anos, ele se dirigia ao escritório antes que o amanhecer iluminasse o céu. Aos 35 anos, ele havia construído um império imobiliário que lhe proporcionava uma vida próspera, mas também o havia transformado em uma pessoa distante e pragmática. Seus luxuosos ternos italianos e seu Mercedes preto serviam como um escudo contra um mundo que ele compreendia apenas como números em uma folha de balanço. Ele nunca havia encontrado um motivo para se casar. Nunca havia sido pai e, para ser sincero, nunca havia sentido a necessidade de sê-lo. Sua vida transcorria com uma harmonia impecável, sem altos e baixos ou imprevistos, ou pelo menos era o que ele acreditava até aquele dia. Sua rotina matinal era um ritual inviolável. Café preto, jornal econômico e, diretamente, para o trabalho. No entanto, ao abrir a porta principal de sua casa, algo incomum o recebeu. Uma pequena cesta de Vime cuidadosamente colocada sobre os degraus de mármore da entrada. A princípio, ele pensou que talvez fosse algum tipo de brincadeira ou um presente de um cliente agradecido. No entanto, ao se aproximar e levantar o cobertor azul que escondia seu conteúdo, seu coração parou por um instante. Na cesta estava um bebê, com menos de 3 meses, dormindo placidamente, como se fosse seu lar natural. Seus punhos minúsculos estavam cerrados e sua respiração era suave e irregular. Daniel examinou os arredores em busca de alguma pista, qualquer indício de quem poderia ter abandonado a criança naquele lugar. As casas estavam completamente vazias. Apenas o canto dos pássaros ao amanhecer quebrava o silêncio da comunidade exclusiva. Uma pequena nota, escrita com pulso trêmulo, estava colada dentro da cesta. Nela, lia-se simplesmente: "Por favor, cuide dele. Não tenho outra saída. Que Deus o acompanhe." Daniel sentiu um estranho nó no peito, uma sensação que não se lembrava de ter sentido há muito tempo. Não era exatamente compaixão, mas também não conseguia ignorar a situação. O bebê parecia saudável e bem cuidado. Muita dedicação e carinho haviam sido investidos na preparação daquele pequeno. Daniel encontrou o bebê em um abrigo. Suas roupas estavam impecáveis e novas, e um ursinho de pelúcia o acompanhava. "O que faço agora?" perguntou-se Daniel, enquanto ajeitava o cabelo cuidadosamente penteado. Ele nunca tinha estado perto de um bebê antes. Não tinha ideia sobre fraldas, mamadeiras ou qualquer outra coisa relacionada aos cuidados com uma criança, mas também não podia ignorá-lo e agir como se não tivesse visto. Sua consciência, que pensava estar totalmente adormecida após anos imersa no mundo dos negócios, começou a renascer. Com cuidado, pegou a cesta, surpreso com sua leveza, e voltou para a mansão. O bebê dormia placidamente, alheio ao problema que havia causado na vida do magnata. Daniel ficou no suntuoso hall de mármore, alternando o olhar entre a criança e seu celular. Seu impulso inicial foi entrar em contato com a polícia ou os serviços sociais, mas uma voz interna aconselhou-o a esperar. Talvez fosse a maneira como o pequeno movia os lábios durante os sonhos ou a confiança absoluta com que alguém havia confiado aquela criatura às suas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel Arenas se viu sem saber o que fazer. O tilintar das chaves na porta principal o interrompeu em suas reflexões. Thalia Miranda, sua empregada doméstica, chegou como sempre às 7 da manhã,
para iniciar suas tarefas de limpeza. Uma jovem de 24 anos que trabalhava para ele há 2 anos, sempre pontual, sempre diligente, sempre discreta. Daniel a admirava por seu trabalho, mas nunca havia parado para pensar muito a respeito. Bom dia, Sr. Daniel. Cumprimentou Thalia ao entrar no quarto. No entanto, sua saudação ficou suspensa ao contemplar a cena que se desenrolava diante dela. Seus olhos castanhos se arregalaram de surpresa e seu rosto empalideceu instantaneamente. A cesta com o bebê estava sobre a mesa da sala e Daniel, ao lado dela, mostrava uma expressão de absoluto espanto. Um bebê, murmurou Thalia, e a entonação de sua voz fez com que Daniel a observasse com mais interesse do que o habitual. Um sentimento estranho brilhava em seus olhos, como se estivesse contemplando um fantasma. Eu o encontrei na porta esta manhã, declarou Daniel. Alguém o deixou lá. Thalia se aproximou cautelosamente, como se estivesse sob um feitiço, e ao contemplar o rosto do bebê, seus olhos se encheram de lágrimas, embora ela tentasse rapidamente escondê-las. É lindo, sussurrou Thalia, com a voz trêmula. Daniel observou que suas mãos tremiam enquanto se aproximava da cesta, mas pensou que fosse devido à surpresa que qualquer pessoa sentiria em tal situação. Não sei o que fazer com ele, confessou Daniel, sentindo uma estranha vulnerabilidade ao reconhecer sua ignorância. Nunca tenho experiência com crianças, disse Thalia, olhando para ele com um olhar que ele não conseguiu decifrar. Em seus olhos misturavam-se a dor e algo mais. Uma espécie de compreensão taciturna. Eu sei como cuidar de bebês, respondeu ela suavemente. Tenho irmãos mais novos. Cuido de crianças desde pequena. Sem esperar por uma resposta, ela foi até a cozinha e voltou com um copo de água morna. Primeiro, verificou se ele estava com fome ou se precisava trocar a fralda, falando com uma naturalidade que sugeria que cuidar de bebês abandonados era algo cotidiano para ela. Daniel a observava com interesse cada vez maior, ao ver como Thalia se movia com uma confiança e carinho que ele nunca havia percebido nela antes. A dúvida que se instalara em sua mente dissipou-se ao ouvir as lágrimas suaves do bebê. Thalia inclinou-se sobre o cesto e pegou a criança com uma espontaneidade que deixou o empresário maravilhado. Pequenino, está tudo bem, murmurou em voz baixa, embalando o bebê com um movimento instintivo que parecia acalmá-lo imediatamente. Daniel acompanhava a cena com crescente espanto. Nunca tinha visto sua funcionária, Thalia, em um papel tão maternal e caloroso. Ele precisa de leite, disse Thalia, sem tirar os olhos do rosto do pequeno. E fraldas, roupas novas e um berço adequado, continuou ela. Sua enumeração era prática, mas carregada de uma urgência que fazia Daniel sentir que cada segundo contava para o bem-estar da criança. Uma sensação estranha percorreu seu peito enquanto ele a observava. Havia uma qualidade quase mágica na maneira como o bebê se acalmava em seus braços, como se ela... Se eu soubesse como se fosse seu lugar natural, onde poderíamos ter conseguido tudo isso? Perguntou Daniel, surpreso por usar a palavra conseguimos em vez de consigo. Era como se tivesse automaticamente incluído Thalia na solução para esse problema inesperado. Há uma loja de artigos para bebês a 10 minutos daqui, respondeu Thalia enquanto continuava embalando o bebê. No entanto, Daniel, você tem certeza de que ela quer participar disso? A pergunta era pertinente e concisa, mas havia algo na maneira como Thalia a formulou. A proposta fez Daniel parar para pensar seriamente no que estava fazendo. Ele era um homem de negócios, não tinha vocação para assistente social ou salvador de crianças órfãs. Sua vida era organizada de forma impecável, cada minuto programado, cada decisão ponderada para obter o máximo lucro. Um bebê não se encaixava nesse plano. Era imprevisível, exigente, completamente irracional. No entanto, ao olhar para o pequeno nos braços de Thalia, algo dentro dele se comoveu.
Talvez fosse a forma como a criança chegou até ali, exatamente à sua porta, como se o destino o tivesse guiado. Ou talvez fosse a confiança inabalável que o Ever depositara nele, acreditando que ele agiria com sabedoria. Não posso simplesmente entregá-lo às autoridades, murmurou Daniel. Não apenas por Thalia, mas também por mim mesmo, pelo menos não antes de tentar localizar seus pais. Thalia assentiu com cautela, mas Daniel percebeu uma mudança em seu olhar ao mencionar a busca pelos pais. Uma sombra passou por seus olhos, tão rápida que ele quase não percebeu. Claro, senhor Daniel, respondeu ela com voz fraca, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. É o mais adequado. Por enquanto, o que precisamos é cuidar bem dele, acrescentou, voltando a olhar para o bebê com uma ternura inexplicável. Não podemos deixá-lo desamparado, sem o básico. Daniel, surpreendendo a si mesmo, tomou uma decisão. Vamos, disse ele, dirigindo-se para a porta. Vamos comprar tudo o que você precisa. Você sabe o que é essencial. Eu cuido do pagamento. Ela olhou para ele com uma mistura de... Daniel sentiu uma mistura de gratidão e uma emoção mais profunda que não conseguia definir. Sério, senhor Daniel? Perguntou ela com incredulidade na voz. Você está disposto a fazer isso por um bebê que nem conhece? A dúvida era legítima. Mas Daniel compreendeu que já havia decidido no fundo de seu coração. Alguém depositou sua confiança em mim ao deixar essa criança na minha porta, respondeu ele. Não posso quebrar essa confiança. A ida à loja se tornou uma experiência reveladora para Daniel, de maneiras que ele não havia previsto. Thalia carregava o bebê com uma naturalidade surpreendente, como se estivesse destinada a isso, e se desenvolvia com Thalia. Ela sabia exatamente qual fórmula comprar, que tipo de fraldas, que tamanho de roupa. Enquanto Daniel pagava uma conta que poderia cobrir as necessidades de uma família durante um mês inteiro, ele observava a Thalia se comunicar com a criança, sussurrando palavras doces, sorrindo para ela com uma cumplicidade especial, acalmando-a com pequenos sons que pareciam ter um poder hipnótico. Aposto que você já sabe disso, disse Daniel enquanto carregavam as sacolas de volta para o carro. Thalia ficou um pouco tensa, mas continuou olhando para o bebê. Todos os bebês são iguais, disse ela, embora seu tom não fosse totalmente convincente. Eles só precisam de amor e cuidados, acrescentou. Daniel percebeu que havia algo mais por trás dessas palavras, mas não insistiu. Em vez disso, dedicou-se a observar como ela protegia instintivamente a criança do vento frio de outubro, como se fosse algo inato. Sua maneira de se mover tinha um charme, uma segurança que contrastava totalmente com a própria inaptidão que demonstrava ao tentar carregar o bebê. Por um instante, Daniel teve a impressão de que Thalia havia sido criada precisamente para cuidar daquela criatura. De volta à mansão, ele viu Thalia transformar um dos quartos de hóspedes em um espaço ideal para o bebê. Com uma rapidez e precisão que o surpreenderam, ela arrumou o berço, preparou as mamadeiras e dobrou as roupas novas com uma atenção meticulosa. Você já fez isso antes, disse Daniel, mais como uma observação do que como uma pergunta. Thalia parou por um instante, com as mãos imóveis sobre um pequeno cobertor azul. Como já lhe disse, senhor. Daniel, tenho irmãos mais novos, respondeu ela. Mas novamente sua voz tinha aquele tom estranho, como se estivesse escondendo algo. Daniel decidiu não insistir, mas uma semente de curiosidade havia sido plantada em sua mente. Enquanto a observava alimentar o bebê com infinita paciência, cantando suavemente em voz baixa, ele percebeu que havia algo profundamente belo naquela cena. Pela primeira vez em muito tempo, sua casa parecia realmente um lar, vibrante de vida e significado que transcendia as negociações comerciais e as... Como devemos chamar nossas reuniões de negócios? Perguntou Daniel inesperadamente. Thalia olhou para ele surpresa com a pergunta. Precisa de um nome, insistiu Daniel. Não podemos continuar chamando-o de o bebê para sempre. Thalia sorriu.
Um sorriso que iluminou seu rosto como o sol após uma longa noite. Santiago, sem pensar duas vezes, respondeu. A rápida escolha de Thalia pelo nome Santiago ressoava na mente de Daniel. Um eco insistente como um sino que não parava de tilintar. Parecia que o nome havia se gravado em seus pensamentos de forma profunda e permanente. O nome, esperando em seus lábios, prestes a ser pronunciado no momento certo. Santiago repetiu, Daniel, experimentando como soava em sua própria pronúncia. Era um nome poderoso. Ele gostava. Ele viu os olhos de Thalia brilharem ao aprovar sua escolha, como se sua opinião tivesse um significado enorme para ela. Nos dias que se seguiram, Daniel tentou continuar com sua rotina habitual de trabalho, mas percebeu que era quase impossível se concentrar. Sua mente voltava constantemente à imagem de Santiago, dormindo. Ele se acalmava pacificamente no berço improvisado ou ao ritmo das canções suaves que Thalia cantava para acalmá-lo quando chorava. Embora tivesse contratado uma babá profissional para o período diurno, por alguma razão Santiago sempre parecia mais sereno quando Thalia estava presente. A cuidadora, uma senhora idosa com um histórico impecável, havia expressado em várias ocasiões o quão incomum era essa conexão, afirmando que parecia que eles já se conheciam, sem imaginar a profecia de sua observação. Daniel começou a chegar em casa mais cedo. Todas as tardes, Daniel sentia uma expectativa crescente por saber como tinha sido o dia de Santiago. Era sexta-feira à tarde quando Daniel encontrou Thalia na cozinha, ocupada preparando uma mamadeira com a maestria de quem já fez isso inúmeras vezes. Santiago, em seus braços, parecia tranquilo e a observava com aquele olhar profundo e curioso que parecia captar cada um de seus gestos. Senhor Daniel, começou Thalia, e em sua voz percebia-se uma nova determinação, algo que ele nunca havia notado antes. Tenho algo importante para discutir com você. Daniel sentiu uma onda de preocupação, temendo que ela pudesse se demitir justamente quando Santiago havia se tornado uma parte importante de sua vida cotidiana. Claro, perguntou Thalia. O que está acontecendo? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo crucial. Tenho refletido sobre a situação de Santiago, começou ela, enquanto balançava suavemente o bebê. A babá é excelente, mas ele precisa de atenção ininterrupta, especialmente durante a noite. Bebês não reconhecem horários de trabalho, concordou Daniel. Ele havia observado as olheiras sob seus olhos durante a última semana. Eram evidência das noites em claro, acordando toda vez que as lágrimas de Santiago inundavam as madrugadas. No entanto, quando perguntou, o que você sugere? Já intuía o rumo que a conversa estava tomando. Eu adoraria morar aqui, respondeu Thalia, expressando seu desejo com uma rapidez que denotava dias de preparação. Ela mencionou que havia um quarto ao lado do quarto de Santiago que poderia ser dela. Eu poderia cuidar dele durante a noite e estar disponível quando você precisasse de mim durante o dia. Daniel olhou para ela com surpresa genuína. Não porque a ideia fosse absurda, mas porque secretamente ele ansiava por essa solução. Você tem certeza? Perguntou ele. Seria uma transformação radical para você. Você perderia sua privacidade, sua vida autônoma. Thalia baixou o olhar para Santiago, que já começava a cochilar em seus braços. Senhor Daniel, murmurou ela, este pequeno precisa de mim. E eu, ficou em silêncio, como se estivesse prestes a confessar algo mais íntimo, mas se conteve. Tenho certeza de que posso fazer uma diferença significativa na vida dele. Daniel analisou seu rosto com atenção, percebendo a paixão autêntica em suas expressões. No entanto, sentia que havia algo mais oculto, algo que ela não expressava, mas a sinceridade de seu desejo de ajudar era inconfundível. E sua família? E seus próprios projetos? A pergunta pareceu despertar uma sensibilidade em Thalia, que rapidamente desviou o olhar. Minha família vai entender, respondeu. Quanto aos planos, bem,
Cuidar de Santiago parece ser a prioridade mais importante que já tive. A sinceridade crua de sua voz ressoou no íntimo de Daniel. Durante anos ele havia cercado por pessoas que queriam algo dele, dinheiro, conexões, oportunidades. No entanto, lá estava Thalia, oferecendo seu desejo de assumir mais responsabilidades, mais trabalho, sem pedir nada em troca. Apenas a possibilidade de cuidar melhor de um bebê, que, na verdade, não era obrigação de nenhum dos dois. Daniel hesitou, sem saber como terminar a frase. Como se fosse... perguntou Thalia. Mas a tensão em seu tom revelava que, na verdade, ela tinha muito claro o que ele estava refletindo. Como se fosse seu, concluiu Daniel suavemente. O silêncio que se instalou depois foi pesado, carregado de sentimentos não expressos. Thalia voltou seu olhar para Santiago, que dormia placidamente, completamente alheio ao diálogo que estava decidindo seu futuro. Todas as crianças têm o direito de ser amadas como se fossem nossas, respondeu ele finalmente. E embora a resposta fosse linda, Daniel percebeu que ela continha camadas de significado que ele ainda não compreendia completamente. Quando você imagina se mudar? Perguntei. E então, o sorriso que iluminou o rosto de Thalia foi uma visão tão inesperada quanto o aparecimento de uma rosa no meio do inverno. Você realmente concorda? Sussurrou ela, incapaz de esconder seu espanto. Mais do que concordar, respondeu Daniel. Acho que é a solução perfeita para Santiago. Naquela tarde, Daniel acompanhou Thalia para pegar seus poucos pertences no pequeno apartamento que ela dividia com outras duas mulheres em uma área menos abastada de Madrid. Ele ficou surpreso com a pouca quantidade de coisas que ela possuía. Uma mala com roupas, alguns livros, uma foto de família e, curiosamente, ele encontrou um pequeno cobertor de bebê que parecia bastante usado, mas bem conservado. Isso é seu? De quando você cuidava dos seus irmãos? Perguntou Daniel, apontando para o cobertor. Thalia a pegou rapidamente, abraçando-a contra o peito. Sim, respondeu ela, embora seu tom fosse distante. Daniel observou como seus dedos acariciavam a textura macia do tecido, como se fosse um objeto de grande significado para ela. Enquanto arrumavam suas coisas no quarto que ficaria ao lado do quarto de Santiago, Daniel percebeu que algo fundamental havia mudado. A dinâmica de sua casa havia mudado. Não era mais simplesmente seu espaço, mas um lar compartilhado, um lugar onde uma nova família estava sendo formada. Thalia, enquanto pendurava suas roupas no armário, expressou: "Quero que saiba que valorizo muito o que você está fazendo. Santiago tem muita sorte em ter você." Ela se virou para ele e, por um instante, Daniel percebeu uma vulnerabilidade e uma profunda gratidão em seus olhos. "Não, senhor Daniel", respondeu ela suavemente. "Eu é que tenho sorte." Havia uma intensidade em suas palavras que fez Daniel questionar o verdadeiro significado de Santiago para Thalia e por que ele se sentia tão sortudo por poder cuidar dele. A dúvida levantada pela resposta de Thalia se fortaleceu nos dias seguintes, à medida que Daniel via uma transformação surpreendente em sua casa. Santiago parecia prosperar sob os cuidados dedicados de Thalia, em um nível que transcendia simplesmente a melhora em sua alimentação e descanso. Ele parecia ter encontrado seu lugar exato. Thalia se movia pela casa, com uma calma e determinação que Daniel nunca tinha observado nela. Thalia movia-se com uma serenidade profunda. Todas as manhãs, Daniel acordava com as suaves melodias que Thalia cantava para Santiago. Canções doces que pareciam emanar do mais íntimo do seu ser. Não eram simples canções de embalar, mas melodias únicas e íntimas, como se tivessem sido compostas especialmente para o seu bebê. Ao descer para tomar café da manhã, Daniel sempre se deparava com a mesma cena comovente. Thalia falava baixinho com Santiago enquanto lhe oferecia comida. Enquanto lhe contava sobre o dia que tinham pela frente, sobre as maravilhas que descobririam juntos, sobre a singularidade do momento, Santiago parecia absorver cada palavra.
cada sorriso, cada gesto carinhoso, como se compreendesse a magnitude do momento especial que estava vivendo. Daniel, por sua vez, ficava um pouco mais tempo todas as manhãs antes de sair para o trabalho, cativado por essa rotina matinal, que se tornara o momento mais precioso do seu dia. O que mais cativava Daniel era a maneira como Thalia, de forma completamente natural, previa cada uma das necessidades do bebê. Santiago. Antes mesmo que o pequeno mostrasse sinais de inquietação, ela já intuía se sua necessidade era comida, sono ou simplesmente um leve balanço. Era como se ela possuísse um dom especial, afinado exclusivamente para aquele menino. Qual é o seu segredo? Perguntou Daniel um dia, enquanto observava Thalia acalmar Santiago, simplesmente mudando a maneira como o segurava. Thalia corou, como se tivesse sido descoberta um talento oculto. Acho que algumas pessoas têm uma inclinação natural para ser boas com crianças. Ela respondeu. Mas Daniel percebeu que ela desviou o olhar. Não é só isso, insistiu Daniel. É como se você pudesse perceber os pensamentos dele. Ele nunca tinha visto algo assim antes. Thalia sorriu, mas sua expressão revelava uma certa melancolia. Bebês não são tão difíceis, Sr. Daniel, disse ela. Eles só precisam de amor incondicional e cuidados constantes. No entanto, enquanto ela falava, Daniel percebeu como seus dedos acariciavam automaticamente a bochecha de Santiago. Um gesto tão íntimo e espontâneo que parecia involuntário. Você já desejou ter filhos? Perguntou Daniel, surpreendendo-se com a pergunta pessoal. Thalia ficou visivelmente tensa e, por um momento, Daniel viu algo parecido com dor cruzar seu rosto. Todos nós queremos coisas que nem sempre podemos ter, respondeu Thalia, e sua voz ficou mais calma, mais cuidadosa. Mas às vezes Deus nos dá oportunidades de amar de maneiras que não esperávamos. Daniel sentiu que havia tocado em algo profundo e possivelmente doloroso. Então decidiu não pressionar mais. No entanto, a resposta de Thalia ficou gravada em sua mente porque tinha sido menos contundente, mais do que uma teoria geral. Isso se tornou uma experiência pessoal muito particular para Daniel. A partir de então, ele começou a prestar atenção aos pequenos detalhes da interação entre Thalia e Santiago. Ele observou como ela instintivamente protegia a cabeça dele ao levantá-lo, como identificava com precisão a temperatura ideal para suas mamadeiras, e como parecia antecipar quando ele estava prestes a acordar de seus cochilos. No entanto, além disso, Daniel observou as pequenas lágrimas que ocasionalmente sulcavam os olhos de Thalia, acreditando estar invisível, especialmente quando Santiago dormia, e ela o observava com uma expressão que Daniel não podia deixar de interpretar como um profundo anseio, tingido de um amor incondicional. Era um olhar que refletia um amor intenso, mas também um peso de dor silenciosa que Daniel não podia ignorar. Ele então se perguntou que experiências pessoais se escondiam por trás dessa devoção tão singular. Uma noite, em busca de um copo d'água, Daniel foi até a cozinha e ouviu a voz melodiosa de Thalia vindo de seu quarto. Santiago se aproximou furtivamente, não com a intenção de espionar, mas impulsionado pela beleza da melodia que emanava. Durma, meu amor. Ela cantava suavemente. Amanhã será um novo dia repleto de aventuras. Mamãe está aqui, sempre estarei aqui para cuidar de você e protegê-lo. Daniel ficou paralisado. Ele havia entendido corretamente. Ela havia dito mamãe. Ele se aproximou um pouco mais, tentando ouvir com atenção sem emitir nenhum som. Perdoe a mamãe por não ter podido estar com você desde o início, repetiu a voz de Thalia. Agora, claramente dominada pela emoção, Thalia disse, mas agora estamos juntos e isso é o que realmente importa. Daniel se sentiu deslocado, como se a terra se abrisse sob seus pés. Sua mente acelerou, tentando compreender o que acabara de ouvir. Era possível. Thalia poderia realmente ser a mãe de Santiago? A ideia o atingiu com força. Significaria que tinha sido ela quem o deixara à sua porta,
que todo o seu comportamento tinha sido uma encenação, uma mentira complexa que tinha sido tecida bem diante dele. Daniel sentiu-se atordoado com a revelação, sua corre entre a descrença e uma estranha certeza de que tudo finalmente estava se esclarecendo. A conexão imediata, a compreensão intuitiva, as lágrimas contidas, a entrega absoluta, tudo apontava para uma realidade que sempre estivera presente. Ele voltou para o quarto em silêncio, mas era impossível descansar. Sua mente, incapaz de parar, analisava as novas informações e todas as suas consequências. Se Thalia era realmente a mãe de Santiago, qual seria a razão por trás do abandono? O que a levou a escolher precisamente a porta dele? Ela havia planejado tudo isso desde o início? Daniel se sentia traído, mas ao mesmo tempo não podia negar a evidência diante de seus próprios olhos. A intensidade do amor de Thalia por Santiago. Se ela era sua mãe, então sua dor e sua entrega eram genuínas, o que de certa forma complicava ainda mais as coisas. Que fatores poderiam ter levado uma mãe que claramente amava seu filho a abandoná-lo dessa forma? Daniel refletiu sobre o bilhete que havia descoberto. Com Santiago. Não havia outra alternativa. Naquele momento, aquelas palavras adquiriram um significado completamente novo. Não eram as expressões de um desconhecido desesperado, mas o eco da dor de uma mãe que se viu obrigada a tomar uma decisão insuportável. Na escuridão, Daniel compreendeu que, apesar do choque e da sensação de ter sido vítima de uma fraude, o que realmente o inundava era a compaixão. Independentemente das circunstâncias que levaram Thalia a tomar aquela decisão desesperada, era evidente que ela estava passando por um momento difícil, enormemente. Tudo entre eles. A decisão sobre o que fazer com sua nova suspeita atormentou Daniel por dias a fio. Mas algo inesperado começou a acontecer enquanto ele lutava internamente com a revelação. Cada vez que via a Thalia cuidando de Santiago com aquela devoção absoluta, cada vez que observava a maneira como o bebê se acalmava instantaneamente em seus braços, Daniel sentia algo que nunca havia experimentado antes. Um desejo profundo de proteger os dois, independentemente das circunstâncias que tivessem existido. Conduzido a essa situação, o que se apresentava diante dele era uma mãe expressando seu amor pelo filho com toda a sua essência, e um bebê prosperando sob esse amor inabalável. Pela primeira vez em sua vida adulta, Daniel começou a compreender o verdadeiro significado de fazer parte de algo superior a si mesmo. Sua vida cotidiana começou a se transformar de forma sutil, mas profundamente significativa. Em vez de ir diretamente para o trabalho, ele começou a ficar mais tempo pela manhã, observando como Thalia cuidava de Santiago, como falava com ele. Ele o embalava até que ele adormecesse. Para sua própria surpresa, ele começou a se envolver mais nesses rituais matinais. "Posso ajudar?" perguntou ele um dia, estendendo os braços para Santiago. Thalia olhou para ele com incredulidade, mas entregou-lhe o bebê com um sorriso que encheu a sala de luz. Pegar Santiago pela primeira vez foi um momento que Daniel nunca esqueceria. O pequeno era tão delicado, tão vulnerável, mas ao mesmo tempo tão completo. As suas pequenas mãos fecharam-se espontaneamente em torno do dedo de Daniel, e quando seus olhinhos castanhos se abriram e o olharam fixamente, provocando uma profunda transformação no coração de Daniel. "Olá, pequeno Santiago", murmurou, surpreso com a doçura que impregnava sua própria voz. "Meu nome é Daniel. Eu cuidei de você junto com Thalia", disse ele, enquanto Santiago o observava com a intensa seriedade própria dos bebês, como se analisasse esse novo ser que havia entrado em seu mundo. E, para surpresa de todos, ele esboçou um pequeno sorriso que conseguiu derrubar completamente as barreiras que Daniel havia erguido ao longo de 35 anos. "Você gustas", sussurrou Thalia com ternura. Daniel percebeu as lágrimas brilhando nos olhos dela ao observar a interação. Era incomum vê-la tão à vontade com estranhos.
Daniel olhou para ela e, por um instante, eles compartilharam um sorriso que lhes pareceu profundamente comovente e espontâneo. Parecia que os três estavam destinados a se encaixar, como peças de um mesmo quebra-cabeça que finalmente haviam encontrado seu lugar. Daniel experimentou uma sensação de pertencimento que o dominou, algo que nunca havia sentido antes. Anteriormente desconhecido, Daniel descobriu nas semanas seguintes uma faceta de si mesmo que nunca havia imaginado. Ele se via chegando em casa mais cedo todos os dias, com uma expectativa crescente de compartilhar tempo com Santiago e Thalia. Aprender a trocar fraldas tornou-se uma nova habilidade, embora Thalia estivesse sempre presente para guiá-lo com uma paciência inesgotável. Ele dominou a preparação de mamadeiras na temperatura certa, aprendeu a distinguir os diferentes tipos de choro de Santiago e a embalá-lo com a técnica específica que o acalmava. "Você tem um talento inato para isso", disse Thalia uma tarde, enquanto Daniel conseguiu acalmar Santiago após uma sessão de choro especialmente intensa. "Você acha?", perguntou-se Daniel, surpreso com a importância que a aprovação de Santiago tinha para ele. Ele nunca imaginou que teria esses impulsos paternos. As palavras escaparam de seus lábios antes que ele pudesse compreender seu significado completo. Paternos. Um sentimento de paternidade em relação a Santiago tomou conta dele, apesar da certeza de que provavelmente não era seu pai biológico. Thalia permaneceu em silêncio por um instante. Ao olhá-la, Daniel percebeu uma emoção complexa em seus olhos. Gratidão, esperança e uma sensação que parecia quase alívio. "Santo, você tem muita sorte", sussurrou ela, "por ter encontrado alguém tão especial." Gostou dessa narrativa? Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa acreditar nas maravilhas do amor. Daniel esperava ansiosamente pela chegada das tardes, pois elas se tornaram o momento mais valioso do seu dia. Depois do expediente, ele costumava encontrar Thalia e Santiago no jardim, sempre que o tempo permitia, ou na sala principal quando o frio se fazia sentir. Thalia contava-lhe sobre o seu dia, sobre os pequenos avanços que Santiago tinha conseguido, as novas palavras que tinha descoberto. Daniel sentia-se cativado por essas narrativas minuciosas, absorvendo cada palavra como se fosse a notícia mais relevante do universo. E aos poucos começou a contribuir com suas próprias observações. "Você notou como ele sorri mais quando ouve música clássica?", perguntou ele certa vez. "E ontem, ao ver você entrar no quarto, seus olhinhos brilharam intensamente." Thalia assentiu entusiasmada, claramente encantada por Daniel estar prestando tanta atenção aos detalhes da personalidade emergente de Santiago. "Ele é um bebê muito inteligente", disse ela com orgulho maternal, que já não tentava esconder completamente. "Posso ver que ele vai ser especial." Daniel estudou seu rosto enquanto ela dizia isso, vendo o amor puro e incondicional que irradiava de cada um de seus gestos. Independentemente dos segredos que ela guardava, não havia dúvida de que amava Santiago com todo o seu coração. Daniel estava começando a compreender que também nutria esses mesmos sentimentos por Santiago. Uma noite, enquanto Daniel estava em seu escritório, ouviu Santiago soluçar. Sem pensar duas vezes, levantou-se para ir até ele, mas parou ao ouvir a voz suave de Thalia consolando-o. Em vez de voltar ao seu trabalho, ele se sentiu impulsionado a se aproximar do som, atraído pela atmosfera de tranquilidade e afeto que sempre parecia envolver os dois. Ele o encontrou na cadeira de balanço que Daniel havia comprado especificamente para o quarto de Santiago. Thalia cantava suavemente, enquanto o bebê relaxava gradualmente em seus braços. A cena era tão perfeitamente maternal, tão cheia de amor e tranquilidade, que Daniel se sentiu como se estivesse observando algo sagrado. "Vocês precisam de alguma coisa?", perguntou suavemente, sem querer interromper, mas também sem conseguir se afastar. Thalia ergueu os olhos e sorriu para ele.
um sorriso que o convidava a se juntar a esse momento íntimo. Estamos apenas tendo nossa conversa noturna, murmurou ela. Quer se juntar a nós? Perguntou Daniel, aproximando-se. Ele se sentou no tapete ao lado da cadeira de balanço, sentindo uma paz profunda que nunca havia experimentado em todos os seus anos de sucesso empresarial. Sobre o que vocês conversam nessas conversas noturnas? Perguntou ele, genuinamente curioso. Thalia olhou para Santiago, que agora estava completamente calmo e parecia estar ouvindo atentamente. Estou falando sobre como você é afortunado, respondeu ela, por ter alguém como você que o ama tanto. Daniel sentiu seu coração bater forte, pois nessas palavras percebeu um eco de algo que lhe pareceu perigosamente semelhante a uma confissão de amor. A confissão de amor não se limitava a Santiago, mas abrangia a família que os três estavam criando sem perceber. A maneira como Thalia expressou seus sentimentos deixou uma marca profunda na mente de Daniel, gerando uma tensão agradável, mas complicada, que nenhum dos dois ousava enfrentar abertamente. A partir de então, Daniel começou a perceber detalhes sobre Thalia que haviam passado despercebidos durante os 2 anos em que ela trabalhava para ele. A maneira como ela mordia o lábio quando se concentrava, aquele detalhe em seus olhos. Seus olhos brilhavam quando ela sorria de verdade, irradiando uma graça natural em cada movimento que fazia pela casa. No entanto, além disso, ele começou a perceber a profundidade de sua personalidade, sua capacidade inesgotável de sacrifício silencioso e sua inteligência inata que, por sua condição de empregada doméstica, havia passado despercebida. Uma tarde, durante a leitura de um conto para Santiago, Daniel percebeu que seu olhar para ela transcendia a mera admiração por sua capacidade maternal. Havia nela um componente magnético na maneira como se entregava completamente a cada momento com Santiago, como se nada mais existisse no mundo quando estava cuidando dele. É uma história linda, comentou Daniel quando ela terminou de ler. Onde você aprendeu a narrar também? Thalia corou levemente. Sempre gostei de histórias, respondeu ela. Quando era criança, sonhava em ser professora. A resposta foi modesta, mas revelou camadas de sonhos e ambições que Daniel nunca imaginara que ela pudesse ter. Como você não fez isso? Perguntou Daniel com verdadeiro interesse. Por que você não escolheu ser professora? A pergunta pareceu afetá-la profundamente, pois Thalia desviou o olhar e se dedicou a arrumar os cobertores de Santiago. Às vezes, a vida não nos permite realizar nossos sonhos, respondeu ela com uma tristeza que Daniel não havia percebido nela até aquele momento. Às vezes, disse ela, é preciso tomar decisões mais pragmáticas, mais seguras. Daniel sentia que a história escondia algo mais profundo, algo muito mais significativo, mas ao mesmo tempo sabia que insistir poderia torná-la reticente. Em vez de revelar tudo, decidiu compartilhar uma parte de si mesmo. Eu também não segui meu sonho inicial, confessou. Eu ansiava ser arquiteto, criando espaços encantadores onde as famílias pudessem construir momentos felizes. No entanto, acabei construindo estruturas comerciais e acumulando fortuna. Thalia olhou para ele com espanto, sua expressão refletindo a sinceridade inesperada. Cheio de remorso? Perguntou ela suavemente. Daniel ponderou a pergunta atentamente, observando Santiago dormindo nos braços de Thalia. No entanto, se Santiago tivesse dito não, ele teria respondido. Mas agora compreendia que toda aquela fortuna não tinha sentido se não tivesse com quem compartilhá-la. Suas palavras geraram um silêncio denso de emoções não ditas, e Daniel percebeu que falava tanto de Santiago quanto de Thalia. Nas semanas seguintes, Daniel observou um padrão preocupante no comportamento de Thalia. Apesar de continuar sendo devotada e carinhosa com Santiago, havia ocasiões em que a tristeza a oprimia, a ponto de levá-la às lágrimas. Suavemente, e principalmente ao anoitecer, quando achava que ele estava dormindo, ela se aproximou da cozinha para buscar água,
e o encontrou sentado à mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto contemplava uma fotografia que tinha nas mãos. Ao vê-lo, rapidamente escondeu a imagem e enxugou as lágrimas. "Desculpe, Sr. Daniel", sussurrou. Não queria interromper seu descanso. No entanto, Daniel tinha observado o suficiente da imagem para perceber que se tratava de uma ecografia, uma imagem difusa de um bebê que ainda não tinha nascido. O seu ritmo cardíaco acelerou. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam com mais clareza, ele se aproximou dela suavemente. "Talia", disse ele com voz gentil. "Como você está? Tenho visto você abatida ultimamente." Ela assentiu rapidamente, mas seus olhos brilhavam com lágrimas que não podiam ser vistas. "Estou apenas exausta", mentiu ela, embora sua voz traísse um leve tremor. "Cuidar de um bebê é realmente cansativo." Daniel compreendia que a tristeza dela ia além de um simples cansaço, mas também sabia que pressioná-la a falar poderia afastá-la tanto dele quanto de Santiago. Em vez disso, ele fez algo inesperado, que a deixou completamente surpresa. Ele a abraçou. O abraço, inicialmente um gesto de conforto, intensificou-se quando Thalia se deixou cair em seus braços e começou a chorar com verdadeira angústia. Daniel a segurou enquanto ela se desmanchava em soluços, sentindo sua dor como se fosse sua, com um profundo desejo de poder aliviar qualquer peso que ela estivesse carregando. "Tudo vai ficar bem", sussurrou ele, acariciando ternamente seus cabelos. "Você não precisa enfrentar sozinha o que está lhe causando dor." Thalia se agarrou a ele com a intensidade de quem se agarra a uma tábua de salvação. E Daniel compreendeu que fazia tempo que ninguém a consolava assim. "Você não entende", sussurrou ela contra o peito dele. "Eu fiz coisas, tomei decisões que magoaram a pessoa que mais amo no mundo." Suas palavras confirmaram as suspeitas de Daniel. Mas, em vez de sentir traição, uma profunda empatia o invadiu. "Todos cometemos erros dos quais nos arrependemos", respondeu ele suavemente. "Mas o essencial é o amor que..." Nesse momento, Daniel observou Thalia levantar os olhos para ele e percebeu em seus olhos uma vulnerabilidade tão crua, tão autêntica, que sentiu como se estivesse penetrando sua essência. "Você realmente acredita nisso?" perguntou ela, com uma voz que transbordava uma esperança desesperada, que partiu o coração de Daniel em pedaços. "Acredito completamente", respondeu ela, consciente de que era a verdade mais sincera que já havia expressado. Aquela noite marcou uma mudança significativa na dinâmica entre Daniel e Thalia. Embora ela nunca tivesse ousado confessar seu segredo diretamente, e ele nunca tivesse desafiado suas suspeitas. Entre eles havia um pacto silencioso que havia fortalecido seu vínculo de maneira insondável. Daniel observou que as lágrimas de Thalia mudavam quando ela contemplava Santiago. Não eram mais apenas lágrimas de dor e arrependimento, mas agora também refletiam gratidão e esperança. E ele começou a compreender que seus próprios sentimentos por ambos haviam tomado um rumo inédito, algo que nunca antes havia sentido. Não era apenas amor paternal por Santiago, embora isso certamente fosse parte disso. E não era... Sua atração por Thalia tinha um componente romântico, mas era algo mais profundo do que isso. Havia um desejo intenso de proteger e cuidar dos dois, de ser um pilar de estabilidade e amor em suas vidas, permitindo que eles se curassem e crescessem. Uma tarde, ao ver Thalia ensinando Santiago a seguir um brinquedo com os olhos, Daniel compreendeu com uma clareza surpreendente uma verdade que o impactou profundamente. Ele aspirava que os três formassem uma família de verdade, não por acaso, mas por uma decisão consciente e deliberada. Ele desejava despertar. Todas as manhãs, ele se sentia pleno ao saber que estava cuidando das duas pessoas mais significativas de sua existência. Ele ansiava que Santiago o chamasse de pai e desejava que Thalia compreendesse que era amada e apreciada por quem realmente era,
com todas as suas nuances e imperfeições. A verdade, que havia se desenvolvido entre Daniel e Thalia como uma sombra silenciosa, encontrou sua oportunidade de se manifestar em uma noite de novembro especialmente tranquila. Daniel estava trabalhando até tarde em seu escritório, revisando contratos que normalmente teriam capturado toda a sua atenção, mas que agora pareciam completamente irrelevantes em comparação com os pensamentos que ocupavam constantemente sua mente. 2 meses se passaram desde que Santiago entrou em suas vidas, e durante esse tempo, Daniel passou por uma transformação tão profunda que às vezes não reconhecia o homem que havia sido antes. Suas prioridades mudaram completamente. Onde antes existiam apenas números, lucros e aquisições, agora havia sorrisos de bebê, canções de ninar e momentos de intimidade doméstica cujo valor superava em muito todos os seus sucessos comerciais juntos. Por volta das 11 da noite, ele ouviu os sons suaves de Santiago acordando em seu quarto, seguidos pelos passos leves de Thalia se aproximando para atendê-lo. Daniel não pôde deixar de sorrir, lembrando-se de como esses sons noturnos se transformaram no acompanhamento constante de sua vida familiar. Sem pensar conscientemente nisso, ele pegou seus documentos e foi verificar se tudo estava em ordem, apesar de saber com certeza que Thalia tinha a situação perfeitamente sob controle. Ao avançar silenciosamente pelo corredor em direção ao quarto de Santiago, Daniel ouviu a voz suave de Thalia falando com o bebê. A princípio, ele pensou que eram as típicas frases reconfortantes que ela sempre dizia ao pequeno para acalmá-lo durante a noite. No entanto, à medida que se aproximava, as palavras ficaram mais nítidas, e o que ouviu o fez parar abruptamente. "Meu amor, meu pequeno príncipe", suspirou Thalia, com uma doçura que tocou profundamente o coração de Daniel. "Daniel, sua mãe está aqui, sempre estará aqui com você." Daniel sentiu um choque emocional, embora já tivesse intuído a verdade há semanas. Ouvi-la dita com tanta clareza o deixou sem palavras por um momento. "Perdoe-me, meu querido filho", continuou a voz comovida de Thalia. "Perdoe-me por aqueles primeiros dias em que não pude estar com você, mas Deus nos deu um milagre, não acha? Ele nos colocou no lugar certo, com a pessoa certa para cuidar de nós dois." Daniel se apoiou na parede, sua mente correndo para assimilar completamente a informação que recebia. Não só se confirmava que Thalia era a mãe de Santiago, mas também se revelava que ela havia planejado cuidadosamente para que Santiago fosse encontrado por ele. A verdade foi uma mistura de impacto e profunda emoção. "Seu pai, Daniel, é tão bom para nós", continuou Thalia. E Daniel sentiu um forte aperto no coração ao ouvir como ela o chamava. "Ele não tem ideia de que eu conheço a profundidade do seu amor por nós, mas mamãe pode ver isso em seu olhar. Cada vez que ela olha para você, cada vez que ela olha para mim também." Daniel sentiu lágrimas brotar enquanto ouvia essa revelação noturna, uma confissão que nunca havia sido concebida para seus ouvidos. Mamãe cometeu alguns erros, pequeno. A angústia a levou a tomar decisões que prejudicaram toda a família. Mas agora temos uma nova possibilidade, não acha? Uma oportunidade de ser a família que sempre desejei que fôssemos. Daniel fechou os olhos, incapaz de processar a complexidade dos sentimentos que se misturavam dentro dele. Em seu peito, misturavam-se a dor pela traição e uma profunda compreensão do desespero que Thalia deve ter sentido para tomar uma decisão tão radical. Acima de tudo, uma imensa ternura por aquela jovem que sacrificou tudo para dar ao filho a melhor vida possível. "Sei que algum dia terei que confessar a verdade a Daniel", sussurrou Thalia, "mas tenho medo que ele nos expulse quando descobrir que menti para ele. Temo perder a única família verdadeira que já conhecemos." O medo na voz de Thalia fazia Daniel sentir como se seu coração estivesse sendo despedaçado. Sem pensar 2 vezes, ele deu um passo em direção ao quarto, mas parou imediatamente. Era uma conversa íntima entre mãe e filho, um momento sagrado que ele não deveria perturbar.
embora também compreendesse que não podia ignorar o que tinha ouvido. A verdade já se instalara entre eles e precisava ser abordada. Prometo que descobrirei uma maneira de lhe contar, continuou Thalia. Ele merece saber a verdade. E digo isso porque o amo, Santiago. Amo o papai Daniel de uma forma que nunca imaginei ser possível, não apenas por sua bondade com você, mas pela pessoa extraordinária que ele é. Temo que, quando ele descobrir minha verdadeira identidade, deixe de me olhar como olha agora. A confissão de amor dela, que ameaçava desmantelar seu mundo, o deixou sem fôlego, forçando-o a se apoiar mais firmemente contra a parede. Durante semanas, ele esteve envolvido em uma batalha consigo mesmo, lidando com sentimentos cada vez mais intensos. Daniel dirigiu-se a Thalia, hesitando se era o momento certo, se seus sentimentos eram genuínos, se teria uma resposta positiva. Agora ele compreendia que suas emoções não só eram correspondidas, mas que haviam florescido ao mesmo ritmo que as dela. Amanhã vou me atrever, disse Thalia. Amanhã vou lhe contar a verdade e veremos se nosso encontro pode durar, ou se devo encontrar outra maneira de cuidar de você. Daniel sentiu que não podia esperar até o dia seguinte. A verdade que ele ansiava há tanto tempo finalmente deveria ser confrontada. A noite havia caído. Santiago voltara a dormir, e Daniel ouviu a Thalia se mover cuidadosamente pelo quarto, provavelmente ajeitando os cobertores e verificando se tudo estava em seu lugar para que seu filho dormisse tranquilamente. Daniel esperou um pouco, deixando-a terminar seu ritual noturno, antes de bater suavemente na porta do quarto. A Thalia sussurrou: "Você acordou?" Após um instante, a porta se abriu e Thalia saiu com um olhar de surpresa e um pouco de preocupação. "Senhor Daniel", sussurrou ela. "Você está bem?" "Eu acordei?" Daniel observou seu rosto sob a luz fraca do corredor, notando a vulnerabilidade em seus olhos. O amor maternal que ainda emanava de seu recente encontro com Santiago e a beleza inata que ele havia ignorado durante 2 anos. "Está tudo bem", respondeu ele suavemente. "Mas precisamos conversar." Aparentemente, algo em sua voz preocupou Thalia, pois Daniel percebeu um lampejo de pânico em seus olhos. "Sobre o que queremos conversar?" "Sobre o quê?" perguntou ela, embora o tom de sua voz indicasse que ela já sabia a resposta. "Sobre Santiago", respondeu ele. Daniel, gentilmente, disse: "Sobre você, sobre nós, sobre a verdade que temos escondido." Thalia empalideceu completamente, e Daniel observou como suas mãos começaram a tremer. "Não entendo o que você quer dizer", sussurrou ela, embora sua voz tenha falhado ao fazê-lo. Daniel estendeu a mão para ela, com um gesto amigável, não ameaçador. "Sim, você sabe", respondeu ele. "E eu também sei, e já é hora de parar de fingir." Thalia olhou para ele com os olhos marejados e o medo refletido neles, consciente de que o momento que ela tanto temia e ansiava ao mesmo tempo, finalmente havia chegado. Thalia ficou paralisada na soleira do quarto de Santiago, seu olhar fixo em Daniel, expressando uma mistura de medo e alívio que refletia o intenso dilema pelo qual ela vinha passando há meses. Suas mãos tremiam ao segurar a moldura da porta, como se fosse sua única âncora. "Por favor", sussurrou ela, sua voz cheia de angústia. "Por favor, não nos separe. Farei qualquer sacrifício, só não separe Santiago de mim." As palavras fluíram com um desespero intenso, como se ela as tivesse repetido em segredo. Durante semanas, Daniel sofreu ao contemplar o medo absoluto refletido nos olhos dela. A forma como ela se colocou instintivamente entre ele e o quarto de Santiago, como se o filho fosse sua única prioridade, mesmo acima dele. "Thalia", sussurrou suavemente, estendendo as mãos num gesto conciliador. "Não vou separar-te de Santiago. Nunca faria tal coisa." No entanto, o terror a paralisava, impedindo-a de realmente compreender suas palavras. "Eu sei que você mentiu", continuou ele,
com lágrimas escorrendo abundantemente por suas bochechas. Agora entendo que deveria ter lhe contado a verdade desde o início. O início, mas o medo a paralisava. Um medo intenso de que, se você descobrisse que eu era sua mãe, não me deixaria ficar ao seu lado. Daniel se aproximou com cautela, um passo de cada vez, para não causar mais medo. Me diga a verdade agora, insistiu suavemente. Conte-me tudo e prometo que encontraremos uma solução juntos. A proposta de confessar pareceu derrubar a última resistência de Thalia. Ela se deixou cair no chão do corredor, como se suas pernas a abandonassem. E Daniel imediatamente se sentou na frente dela. Buscar, mas de maneira sutil. Santiago, meu filho, saiu dos meus lábios como se as palavras fossem um peso insuportável. Eu o tive há 3 meses, e desde o momento em que o vi, soube que meu amor por ele superava qualquer outro sentimento, até mesmo o amor próprio. Daniel assentiu, oferecendo-lhe seu silêncio compreensivo para que ela pudesse continuar falando. O pai de Santiago desapareceu assim que soube da gravidez. Ele me deixou sozinha, sem recursos, sem apoio, sem nada. Sua voz ganhou intensidade à medida que falava, como se expressar sua dor lhe desse força. Embora eu tenha trabalhado durante toda a gravidez, economizando cada centavo possível, quando Santiago nasceu, percebi que não tinha recursos suficientes para lhe dar tudo o que ele precisava. Minha casa era pequena, úmida e localizada em um bairro inseguro. Não tinha dinheiro para comprar alimentos de qualidade para mim, muito menos para comprar fórmula infantil de boa qualidade. Daniel ouviu com profunda atenção cada uma das minhas palavras, começando a perceber a angústia que me levou a tomar uma decisão tão drástica. Eu havia descoberto o verdadeiro caráter daquele homem, continuou Thalia. Eu observava como ele tratava os outros, sua justiça e generosidade, mesmo quando achava que ninguém estava vendo. E pensei que se alguém pudesse cuidar de Santiago melhor do que eu, seria você. Nesse caso, você planejou tudo, afirmou Daniel, não com reprovação, mas com a certeza de ter compreendido. Thalia assentiu com tristeza. Ela havia planejado tudo. Sabia exatamente a hora em que ele saía todas as manhãs. Tinha certeza de que descobriria a cesta antes dos outros. Escrevi uma nota para você, implorando que cuidasse dele, porque sabia que você tinha um bom coração, apesar de não ser alguém que o demonstrasse com frequência. Suas mãos se apertaram em seu colo enquanto ela se lembrava da angústia daquela decisão. No entanto, no momento em que deixei a cesta na escada, compreendi que havia cometido o pior erro da minha vida. Ao caminhar para meu apartamento vazio, sem Santiago ao meu lado, senti que a dor me consumiria. Daniel sentiu lágrimas brotarem em seus olhos ao visualizar aquela jovem mãe caminhando. Sozinha depois de deixar seu filho, ele perguntou gentilmente: "Por que você não voltou imediatamente?" "Porque achei que seria egoísta", respondeu Thalia. Santiago parecia tão sereno em seus braços naquela primeira manhã, e ela compreendeu que poderia oferecer a ele coisas que ela mesma não podia: estabilidade financeira, educação, oportunidades. Ela acreditou que o melhor era se afastar para permitir que ele fosse feliz. Sua voz se quebrou, mas ela não conseguiu. Simplesmente não conseguiu ficar longe dele nem mesmo por um dia inteiro. Portanto, quando você solicitou assistência adicional com ele, eu implorei pela... Tive a oportunidade de ficar por perto. E nunca suspeitei, porque você era tão convincente, disse Daniel, embora sua voz transbordasse admiração. Não se culpe. Não foi uma atuação, insistiu Thalia rapidamente. Meu amor por Santiago, minha gratidão por você, meu desejo de cuidar de vocês dois. Tudo isso é completamente real. A única coisa que eu escondia era minha identidade como mãe dele. Daniel examinou seu rosto com atenção, observando a sinceridade absoluta em seus olhos. Em que momento você pensava em me contar a verdade? Perguntei. Todos os dias, admitiu Thalia. Eu prometia a mim mesma que todos os dias contaria tudo,
Mas todos os dias via a felicidade de Santiago, como tudo funcionava bem entre nós, e tinha medo de estragar tudo. Ela respirou fundo, trêmula, e naquele instante compreendi que meus sentimentos por ela também estavam mudando. Não era mais apenas gratidão por cuidar de Santiago, era um amor verdadeiro. A verdade ficou exposta entre eles, frágil e sincera. O amor pelo homem que tinha visto cuidar do meu filho com tanta ternura. Ela tinha transformado a sua vida para criar espaço para eles. Mas compreendia que nunca poderia agir sobre esses sentimentos enquanto vivesse sob uma falsidade. Daniel sentiu seu coração bater forte ao ouvir essas palavras, que validavam tudo o que ele ansiava confirmar. Thalia, com voz suave, estendeu a mão para ele. "Posso tocar você?" perguntou. Ao concordar, Daniel segurou suas mãos, que tremiam de medo e adrenalina, sentindo sua textura fria. "Em primeiro lugar", afirmou, olhando fixamente nos olhos dela, "quero que saiba que não a culpo", disse Daniel, observando Thalia com surpresa, como se não esperasse essa resposta. "Dói-me que não me tenha confiado a verdade antes", acrescentou, "mas compreendo por que o fez e estou profundamente impressionado com o sacrifício que esteve disposta a fazer por Santiago." Os seus polegares acariciaram suavemente as costas das mãos dela. "Além disso, quero que saiba que este tempo, estes 2 meses, foram os melhores da minha vida. Santiago transformou minha vida. Não só vocês dois mudaram-na completamente. Mostraram-me o que significava amar de verdade, o que significava fazer parte de uma família." Thalia voltou a chorar. Mas desta vez as suas lágrimas pareciam expressar alívio mais do que angústia. "E em terceiro lugar", sussurrou. Daniel se iluminou com um sorriso que abrangia todo o seu rosto. "Em terceiro lugar, quero que saiba que também te amo, Thalia. Te amo não apenas por ser a mãe de Santiago, mas pela mulher incrível que você se tornou. Te amo pela sua força, pelo seu sacrifício, pela maneira como você colocou Santiago antes de si mesma. Te amo pela maneira como você me fez sentir o homem que sempre desejei ser." Thalia olhou para ele com absoluta surpresa, incapaz de compreender que esse momento que ela desejava, mas nunca se permitiu sonhar, estava se tornando realidade. Thalia sentia como se estivesse em um sonho maravilhoso, do qual tinha medo de acordar. Daniel a contemplava com uma intensidade e ternura que aceleravam seu coração a um ritmo tão forte que ela estava convencida de que ele podia senti-lo bater. "Você me ama de verdade?" Sua voz saiu como um sussurro quase imperceptível, como se pronunciar as palavras com mais força pudesse destruir a magia que os envolvia. Embora soubesse que ela havia mentido, mesmo sabendo que havia deixado Santiago na porta sem consultar seu desejo de assumir essa responsabilidade, Daniel apertou suas mãos com força, como se quisesse transmitir sua certeza, através do contato físico. "Eu te amo justamente por essas coisas", respondeu ele, e sua voz, carregada de uma segurança inabalável, a acalmou instantaneamente. "Eu te amo porque você foi corajosa o suficiente para ser. Você teve que ser corajosa para tomar uma decisão difícil quando não havia alternativas. Eu te amo porque você priorizou as necessidades de Santiago acima das suas, mesmo que isso significasse se machucar." Thalia sentiu uma enorme libertação, como se um fardo que carregava há meses sobre os ombros tivesse desaparecido. "Eu te amo porque você confiou em mim ao me entregar o que você tem de mais valioso na vida, mesmo quando isso exigiu uma fé incrível." Daniel gesticulou com uma mão, para acariciar suavemente sua bochecha, enxugando as lágrimas que ainda rolavam pelo rosto dela. "E eu te amo porque, nesses 2 meses, você me ensinou o verdadeiro significado de viver, não apenas de permanecer." No entanto, em meio a essa declaração tão comovente, Thalia sentiu uma pontada de dúvida que a acompanhava há muito tempo. Daniel, pela primeira vez, chamou-a pelo nome,
sem usar o título formal que costumava empregar. Não sou uma mulher como as que costumam frequentar. Não tenho formação universitária. Não venho de uma família rica, ele me disse. Não posso lhe proporcionar o mesmo que alguém do seu círculo social poderia, respondeu Daniel, colocando suavemente um dedo sobre seus lábios. Thalia respondeu com um sorriso que dissipou sua inquietação imediatamente. Durante 35 anos, estive na companhia de mulheres da minha classe social, como você bem diz. Mulheres com uma sólida educação, fortunas importantes e as conexões sociais mais desejadas. E sabe de uma coisa? Nenhuma delas jamais me provocou nem uma fração da emoção que sinto ao vê-la cantar para Santiago. Nenhuma delas me inspirou a ser melhor. Apenas por sua companhia. Ele se aproximou, segurando o rosto dela entre as mãos. A educação que você possui é o que realmente importa. Você conhece o amor incondicional. Sabe como se sacrificar pelos outros. Você sabe como construir um lar cheio de carinho e felicidade. São essas qualidades que realmente enriquecem uma pessoa. Thalia sentiu uma felicidade tão intensa que parecia que seu coração ia explodir, mas também uma gratidão profunda, quase insuportável em sua intensidade. Tem certeza de que é isso? O que você deseja? Insistiu mais uma vez. Uma vida com nós dois, apesar de como isso poderia ser complicado. Daniel se levantou e a ajudou a fazer o mesmo, mantendo-a perto dele enquanto respondia. Thalia, antes de Santiago entrar no meu mundo, eu vivia uma vida estruturada, mas completamente desprovida de sentido. Eu tinha riqueza, reconhecimento, uma casa esplêndida, mas carecia de um propósito verdadeiro. Eu não sentia amor. Seus olhos se encheram de uma emoção inédita nele, uma fragilidade que a comoveu e a fez compreender. Ele também havia experimentado o medo de não encontrar algo autêntico. Esses 2 meses ao seu lado foram os únicos na minha vida adulta em que senti uma verdadeira esperança ao acordar, em vez de simplesmente seguir uma rotina. Senti a alegria de saber que veria o sorriso de Santiago, que ouviria sua risada, que faria parte de algo maravilhoso e cheio de sentido. Ele pegou suas mãos novamente, entrelaçando seus dedos com os dela. Não desejo simplesmente uma vida com vocês dois. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês me revelaram quem eu sou. Na verdade, roupas ostentosas e reuniões de negócios não me representam. Vocês me mostraram que posso ser um pai, um companheiro, um homem que contribui com algo genuíno para o mundo, além das negociações comerciais. A autenticidade em sua voz era tão transparente que Thalia sentiu uma conexão profunda com sua essência. Então, sim, reiterou Daniel. Estou completamente convencido de que esta é minha verdadeira vocação. A única dúvida é se você também deseja isso. Uma vida real compartilhada. Não na dinâmica de empregador e empregada, mas como companheiros iguais na tarefa de criar. Santiago. Juntos. A dúvida que Thalia ansiava ouvir, mas que também a enchia de medo por suas possíveis consequências, finalmente se tornou realidade. Como eles vão perceber isso? Perguntou-se ela, dando voz a uma preocupação que a atormentava. Seus amigos, seus sócios, seus conhecidos. Dirão que sou gananciosa, que aproveitei-me da situação. Daniel esboçou um sorriso, mas seu olhar transmitia firmeza. Que digam o que quiserem, respondeu com convicção. As perspectivas de indivíduos que não fazem parte do nosso círculo. As opiniões de quem não nos conhece de verdade não devem influenciar nossas decisões familiares. A palavra família ressoou no coração de Thalia como um eco perfeito. Daniel continuou. Qualquer pessoa que realmente me ama compreenderá instantaneamente a felicidade que você e Santiago me proporcionam. E aqueles que não são capazes de ver isso simplesmente não são pessoas importantes na minha vida. Thalia se sentiu inundada por uma onda de amor tão poderosa que quase a afogou. Ali estava aquele homem, bem-sucedido e poderoso, disposto a desafiar qualquer condenação social por seu amor por ela. Santiago.
Mas há algo mais importante a ser abordado, disse Daniel, sua voz assumindo um tom mais solene. Santiago tem o direito de saber a verdade sobre seu passado quando for maduro o suficiente para compreendê-la. Não podemos construir nossa família sobre mentiras, nem mesmo mentiras com boas intenções. Thalia assentiu com convicção. Estou totalmente de acordo, respondeu ela. Quero que ele saiba que foi amado desde o nascimento, que cada uma das minhas decisões veio do desejo de lhe dar o melhor e que ele encontrou seu lugar perfeito. Naquele instante, enquanto esperava a resolução perfeita de sua história de origem, Santiago começou a emitir sons leves de seu quarto, não chorando, mas com um claro sinal de que estava acordando. Daniel e Thalia trocaram um olhar e sorriram ao mesmo tempo, reconhecendo a sincronia ideal do momento. Queremos ir recebê-lo juntos? Propôs Daniel, estendendo a mão para ela, como uma unidade familiar, desta vez sem sombras ou ocultamentos entre eles. Thalia pegou seu braço, sentindo uma profunda sensação de unidade e tranquilidade que lhe escapara desde a última vez que estivera com Santiago. Um novo começo havia nascido. Como uma família real, repetiu ela, e a frase ressoou com a força de um compromisso solene. Eles se dirigiram juntos para o quarto de Santiago, não com a distância que os separava como chefe e funcionária, nem como estranhos unidos pelo acaso, mas como duas almas que haviam encontrado o amor no lugar mais inesperado e que agora ansiavam por construir um futuro ao lado um do outro. Ao entrar no quarto, Santiago os observou com seus olhos grandes e curiosos. E pela primeira vez desde seu nascimento, Thalia sentiu que podia contemplá-lo sem o peso de segredos ou remorsos. Era simplesmente uma mãe observando seu filho ao lado do homem que amava, ambos preparados para iniciar o primeiro capítulo de sua vida em família. Daniel a cumprimentou com um beijo suave na testa, antes de chegar ao berço. Naquele instante, Thalia compreendeu que sua história estava prestes a tomar um novo rumo. Sentiu-se como se estivesse emergindo de um sonho complexo e extenso, entrando em uma realidade mais maravilhosa do que jamais poderia ter sonhado. Santiago os observava com aquele olhar inquisitivo que os bebês reservam para ocasiões especiais, como... Daniel sentiu que algo essencial havia mudado em seu pequeno mundo. Ao se aproximar do berço e levantar Santiago suavemente, ele notou uma diferença palpável na energia que emanava do bebê ao se aconchegar em seu peito. Não era mais simplesmente um homem cuidando de uma criança órfã. Era um pai abraçando seu filho, com a mãe da criança ao seu lado, formando um círculo que, após meses de espera, finalmente se completara. "Olá, pequeno Santiago", sussurrou Daniel, e seu tom ficou impregnado de uma ternura que, agora ele podia falar com total liberdade. "Papai e mamãe têm algo importante a lhe dizer", disse Thalia. Ao se aproximar e sentir o braço de Daniel ao seu redor enquanto ele segurava Santiago com o outro, uma sensação de pertencimento ao universo a invadiu. "Sua história é um pouco incomum", continuou Daniel, dirigindo-se diretamente a Santiago como se ele pudesse compreender cada uma de suas palavras. "Mas o essencial é que você é objeto de um amor infinito, além de qualquer possibilidade que você possa imaginar." Santiago parecia prestar atenção com muito cuidado. Seus olhos se moviam de um lado para o outro entre... Santiago ficou observando os rostos de seus dois pais, como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. "Santiago", começou Thalia, sua voz ressoando com clareza e força pela primeira vez em semanas. "Mamãe cometeu alguns erros quando você era pequeno. Mas ela fez isso porque queria oferecer a você a melhor vida possível. E Deus tinha um propósito maravilhoso para nós. Um plano melhor do que mamãe poderia ter imaginado por si mesma." Ela estendeu a mão para Santiago, que respondeu segurando-a com seu pequeno punho. "Ela nos apresentou ao papai Daniel, que acabou sendo a pessoa ideal para nossas vidas. E agora, somos uma família de verdade para sempre." Daniel contemplou Thalia com um sorriso que refletia uma felicidade imensa. "Para sempre?", perguntou ele,
sua voz carregada de um amor sincero, que também escondia uma pergunta genuína. Thalia respondeu sem hesitar. Para sempre. Se você me ama, se você nos ama, acrescentou ela. Em vez de responder com palavras, Daniel a beijou primeiro com suavidade e depois com mais paixão. Um beijo que encarnava meses de sentimentos reprimidos, gratidão, amor e a esperança de um futuro juntos. Santiago, contido entre eles, emitiu um leve som que parecia uma aprovação. Ao se separarem, ambos explodiram em risadas, risadas que misturavam alívio, alegria e liberdade absoluta. Santiago parece aprovar, comentou Daniel. Thalia assentiu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Claro que aprova, respondeu. Ele sabia antes de nós que estávamos destinados a ficar juntos. Nas semanas seguintes, a dinâmica da casa passou por uma transformação surpreendente. Daniel optou por trabalhar em casa com mais frequência, desejando não perder nenhum instante do crescimento de Santiago, nem da evolução de seu relacionamento com Thalia. Eles tomavam café da manhã juntos todas as manhãs. Não como chefe e funcionária, mas como um casal, organizando seu dia em torno das necessidades do filho. Os jantares se transformaram em encontros familiares especiais, com Santiago em sua cadeira alta, observando os pais com cada vez mais interesse, enquanto discutiam uma variedade de assuntos, desde reflexões filosóficas até aspirações e sonhos para o futuro. Estamos até planejando a festa do primeiro aniversário do Santiago, disse Daniel a Thalia uma noite, enquanto os dois estavam no sofá com Santiago dormindo entre eles após o jantar. Quer saber? Continuou Daniel. Eu nunca tinha percebido o quanto minha existência era vazia, até que ele chegou e a preencheu completamente. Thalia sorriu ao acariciar suavemente o cabelo de Santiago enquanto respondia. Eu sempre soube que algo importante estava faltando na minha vida. No entanto, eu acreditava que isso se devia apenas à pobreza, à falta de oportunidades ou às circunstâncias. Os problemas da minha vida nunca me fizeram ver o que realmente faltava. Uma família de verdade. Daniel pegou sua mão livre, entrelaçando seus dedos. Você se arrepende de alguma coisa? Ele me perguntou, e eu entendi que ele se referia a toda a complexidade que nos levou até ali. Só me arrependo de uma coisa, respondi Thalia, depois de pensar. Me arrependo de não ter lhe dito a verdade desde o início. Você teria evitado tanto sofrimento se eu tivesse sido transparente. Um mês após a noite das revelações, Daniel encontrou Thalia de surpresa. Com uma proposta ao mesmo tempo romântica e prática, Daniel e Thalia passeavam pelo jardim da mansão Santiago, aproveitando o clima agradável de uma tarde de dezembro. Thalia, disse Daniel, parando ao lado da roseira plantada pelos antigos proprietários da casa. Há algo que realmente desejo perguntar-lhe. Em seguida, ajoelhou-se diante dela, fazendo seu coração acelerar de emoção. Esses meses ao seu lado e com Santiago foram os mais felizes da minha existência. Acrescentou enquanto tirava uma pequena caixa do bolso. Você ensinou ao meu coração o que é amar de verdade, o que significa dar tudo por uma família, o que significa encontrar felicidade nas pequenas coisas do dia a dia. Ele abriu a caixa, revelando um anel bonito, mas sem ostentação, ideal para uma mulher que aprecia o essencial acima do superficial. Você se casaria comigo, Thalia? Você formalizaria o que já sentimos no fundo de nossos corações, que somos uma família destinada a compartilhar um futuro juntos? Thalia voltou seu olhar para Santiago, que estava absorto na observação do acontecimento. Com grande emoção, ela voltou seu olhar para Daniel, cujo rosto refletia vulnerabilidade e esperança em partes iguais. Sim, sussurrou ela no início, e depois com mais força. Sim, sem dúvida alguma. Ao se levantar para beijá-la, Santiago, naquele exato momento, soltou sua primeira risada autêntica, clara e melodiosa, como se estivesse dando as boas-vindas ao noivado de seus pais. Acho que essa é a resposta definitiva de Santiago também,
disse Daniel. E os três se fundiram em um abraço sob o céu esplêndido de Madrid. 2 anos depois, a mansão, que antes era um refúgio tranquilo para um empresário solitário, agora era um lar vibrante, cheio de risadas e amor incondicional. Santiago, uma criança de quase 3 anos, curioso e cheio de energia, o que antes era um refúgio tranquilo para um empresário solitário, agora era um lar vibrante, cheio de risos e amor incondicional. Santiago, um menino de quase 3 anos, curioso e cheio de energia, corria pelos jardins em busca de borboletas, enquanto Daniel e Thalia o observavam da varanda, de mãos dadas, os anéis de casamento brilhando sob o sol quente da Espanha. "Papai, olha! Olha!", exclamou Santiago, apontando para uma borboleta de cores especialmente vibrantes, que pousara em uma flor próxima. Seu espanhol era impecável, misturado com algumas palavras em inglês que ele havia aprendido com Daniel. Sua personalidade era uma combinação encantadora da força de sua mãe e da bondade de seu pai adotivo. "É linda, meu filho", disse Thalia. E Daniel sorriu ao ouvir a palavra carinhosa que agora usava para se referir a Santiago. O menino corria em direção a eles, com os braços estendidos, e quando os 2 adultos se abaixaram para recebê-lo, Daniel ficou surpreso mais uma vez com a transformação que havia experimentado. Desde um início marcado pelo abandono e pelo desespero. A família mais perfeita que ele poderia ter sonhado. "Você sabia?", sussurrou a Thalia, com Santiago abraçando-a com força. "Antes eu não compreendia a razão por trás das conversas sobre milagres." Thalia sorriu enquanto dava um beijo em Santiago, que respondia com risadas. "Os milagres existem", afirmou, "especialmente quando Deus sabe exatamente o que nossos corações precisam, mesmo que nós mesmos não percebamos." E enquanto os 3 estavam abraçados sob o esplendor do céu de seu jardim, com Santiago rindo e falando sobre borboletas e aventuras, Daniel compreendeu que sua verdadeira vocação na vida não era acumular riqueza ou poder, mas simplesmente amar e ser amado por essas 2 pessoas excepcionais que haviam chegado à sua vida no momento exato em que ele mais precisava delas. Se esta narrativa o comoveu, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para desfrutar de mais histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Que a família seja abençoada por Deus e que seu lar seja cheio de amor, esperança e lembranças preciosas, assim como Daniel, Thalia e Santiago, que experimentaram. Lembre-se, não existe amor mais profundo do que aquele disposto a se sacrificar pelos outros, e não há família mais sólida do que aquela que é construída sobre os pilares do perdão, da compreensão e do amor incondicional. Até a próxima narrativa, e que você tenha uma semana repleta de bênçãos.